pessoal, estamos começando mais um Pode Essa, um programa que só fala assuntos interessantes como marketing, publicidade, inovação, tecnologia, enfim, só assuntos interessantes. E hoje estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Barbosa. Da onde tirou isso? Da onde tirou Barbosa? Olá pessoal, estamos começando mais um Pode Essa, um programa super bacana onde aborda assuntos que vocês vão amar, como marketing, publicidade, inovação, tecnologia, negócios, enfim, só assunto interessante, né? E eu estou aqui com a minha parceira, Andressa Macieira, gente, desculpa, mas é que eu chamei ela de Andressa Barbosa, mas é a Andressa Macieira, a própria maçã aqui do meu lado. Oi, pessoal! Vamos começar esse programa rindo. Né? Gargalhando, né? É. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações pra acompanhar tudo de uma muita alegria, porque a gente começou aqui rindo. Porque a gente conhece há 7 anos, mas já trocar o nome de Barbosa pra Macieira tem uma diferença, né? Enfim. É, mas a gente não podia ser esse momento extra. Dá aquele like, isso que importa pra gente cada vez mais trazer conteúdos relevantes pra vocês. E também alcançar aí o algoritmo, né? Que é tão difícil do YouTube. Compartilha aí com a família toda que todo mundo vai gostar. E vamos falar do nosso patrocinador, que está hoje aqui presente com essas luminárias maravilhosas, que estamos com o modelo Dona. Tem outros modelos, né, no e-commerce da Interlight, que tem aí muita tecnologia, inovação, tudo que envolve iluminação é a Interlight. Então vocês podem entrar lá, que tem cupom de desconto do Pode Essa. Exatamente, é só escanear o QR Code que aparece aqui no final no rodapé da tela para acompanhar e ver todos os produtos que a Interlight pode oferecer. Além de iluminar aqui o nosso episódio e trazer essa luz para esse entretenimento que a gente vai falar aqui hoje. É verdade. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial, já estávamos papeando muito com ele aqui nos bastidores. Vai vir muito assunto interessante para vocês. Ele vai contar toda a trajetória dele, as dificuldades, as coisas interessantes, cases de sucesso, enfim. Estamos aqui com o Luiz Fernando, gerente de marketing da Cinépolis. Obrigada, Luiz! Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. É sempre gostoso falar de marketing, né? Ai, não é gostoso? A gente adora falar bem e mal, tá? Porque tem muita coisa boa, mas também tem muitos desafios, não é verdade? Sim. Mas vamos começar. E antes de falar de marketing, você desde pequenininho, você queria já olhar para esse mundo do marketing ou não? Você já queria ser um marqueteiro ou não? Não, minha trajetória mudou muito e graças a Deus foi para um caminho certo, no final das contas. Uhum. Eu queria ser arquiteto no começo, uau. Muito diferente. E eu tinha um tio que era arquiteto e que ao invés de me motivar, na verdade me desmotivou. Na época, ele falou que o mercado, né, de arquitetura no Brasil ainda não estava desenvolvido como hoje está, né? E eu também não tinha muitas condições financeiras para fazer um curso de arquitetura que era caro, né? E aí eu fui fazer publicidade. Assisti uma palestra de publicidade e falei, putz, eu acho que é isso que eu quero. Só que na hora de fazer, também não fui fazer bolsa, né, para conseguir uma faculdade, para poder me formar e tudo mais. E aí surgiu um marketing. E quando eu olhei ali entre publicidade e marketing, eu falei, eu acho que marketing tem um pouco mais a ver porque eu gosto de números, gosto de dados, então eu falei, eu vou focar no marketing. E foi a melhor escolha que eu fiz, me encontrei no marketing, me formei em marketing e acabei iniciando minha carreira trabalhando com trade, né? Mas o marketing sempre foi uma paixão. Que legal! E conta um pouquinho pro pessoal de casa como funciona o dia a dia de um trade. Porque muitas pessoas não sabem, né? Mas tem total sentido aí na área do marketing. Então acho que é bacana você explicar, já que a sua trajetória foi muito focada nisso também, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Muitas. Sobre o que é o trade e o que é o marketing. Isso. E hoje dentro do trade existem também, né, algumas variações. Para mim, a definição mais fácil para diferenciar o marketing do trade é o marketing, ele se preocupa com o consumidor. Então, eu sempre trabalhei com bem de consumo, né? Então eu como gerente de marketing, eu tenho que pensar num produto que atende o meu consumidor. Eu sempre uso o exemplo da fralda. Se eu vou desenvolver uma fralda, eu tenho que desenvolver uma fralda que atenda às necessidades daquele bebê. Eu como trade, eu penso no shopper. O shopper é quem faz a compra no ponto de venda, né? Ou no ponto de venda, hoje online, né? De qualquer forma. Quem compra a fralda são os pais.
Então, enquanto o marketing está preocupado em fazer um produto que atenda a necessidade do consumidor, o trade está preocupado em quando o pai ou a mãe chega no ponto de venda, por que ele vai escolher a minha fralda e não de um concorrente? Então, ele está preocupado com essa jornada de compra dentro do estabelecimento. Então, isso é que difere hoje o marketing e o trade, né? O marketing com o consumidor e o trade com o shopper, que é com quem efetivamente efetua a compra do produto. E hoje você considera um trade muito bem feito, como seria? Hoje o trade, para mim, ele tem que ser separado. Tá. A gente tem que ter o trade categoria e o trade canal. Tá. Então tem que ter um trade que ele tem que estar vinculado com o marketing. Então o marketing desenvolve o produto e alinha com o trade categoria aonde que eu quero colocar esse produto, como que eu quero colocar, quais serão as ativações que eu vou fazer dentro do meu ponto de venda. E aí eu tenho o trade canal, que é o trade que faz as promoções, as negociações comerciais. Então é o trade que pega esse alinhamento que a categoria fez com o marketing e leva para o comercial. Então acho que quando a gente consegue ter marketing, trade categoria, trade canal e comercial nessa linha, a gente consegue ter uma linha muito melhor para a gente conseguir alcançar os objetivos de todo mundo, né? Não tem um atrapalhando o outro ou atravessando o outro. Muito bom. E nessa sua trajetória profissional, voltada para a parte de trade marketing, quais foram as empresas que você atuou e tem algum case que você gostaria de compartilhar, alguma experiência que você teve e que seja válida aí para passar para todo mundo? Olha, tem muitas experiências. Eu comecei na JBS, na Flora, né, que faz parte do grupo JBS. A gente fez um trabalho lá que era um trade mais voltado para o trade canal, que foi muito legal na época, que era como que eu consigo transformar minha equipe de merchandising numa equipe também de vendas. Né? Então, a gente sabe que existe um custo de merchandising, né? E que sempre fica aquilo, quanto que eu pago para a pessoa abastecer a loja, eu tenho mais um vendedor fazendo isso. Então, a gente criou um grupo que era de pequeno varejo, onde eu tinha o promotor que fazia a venda e o trabalho de merchandising. Então a gente criou esses canais, era uma entrega feita por caminhão, centralizada, a pessoa comprava e daqui 3 dias já recebia a mercadoria. E aí funcionou muito bem. Então a gente fez um trabalho, acho que muito legal nessa parte de conseguir transformar essa parte comercial num trade juntando os dois. Né? Então o próprio promotor também era o vendedor e fazia esse trabalho. Ele vendia e abastecia. Então ele já fazia esse trabalho. Acho que esse é um case comercial legal, mas tem um dos cases mais legais que é da Faber-Castell, onde a gente tinha muita ativação de trade, a Faber é muito forte. Que deve ser muito legal, que é muito gostoso. Porque é um universo que você pode explorar muitas coisas. As né? pessoas, eu brincava porque a gente ficava com um crachá, né, descendo o elevador da empresa, e todo mundo falava, nossa, você trabalha na Faber-Castell? E eu falava, trabalho, que legal. As pessoas acham que eu ficava o dia inteiro desenhando e pintando. As pessoas falavam como... Fazendo, né, os desenhos. E às vezes era isso, né? Que tinha que testar o material, né? A gente estava lá testando. Mas a gente fez um trabalho que chamava DDN, que é o nome, é Dia da Noiva, mas a gente se inspirou, algumas empresas de bebida alcoólica fazem isso com bares. Então vai lá, pega o bar, reveste com a marca, né? Põe mesa, cadeira e tudo mais. Quando você olha o bar, você acha que o bar é da marca, na verdade, né? E a gente fez isso com papelaria. Então a gente chegava em pequenas papelarias, que às vezes não tem dinheiro para fazer uma reforma, pintura. Você olha, né, parece que está ali... São todas as mesmas caras, né? As mesmas, aquela portinha de vidro. Portinha, que vende o tecido, vende não sei o que, vende tudo junto. Então a gente fazia um letreiro da cor vermelha, com o nome da papelaria, Faber-Castell do lado. Colocávamos adesivos, carpete, a gente fazia, né, todo o enxoval. Então a pessoa que entrava às vezes achava que era uma loja da Faber-Castell. E a gente começou a fazer isso e nosso objetivo era fazer 100 lojas por mês, por ano. E a gente foi fazendo, quando eu saí de lá a gente já tinha quase 500 lojas já. Que porque legal. aí sempre ia somando, né? Então as que fizeram no passado a gente fazia manutenção e fazia mais 100. E a gente ia fazendo isso E isso acabou aumentando os números de vendas. Com certeza. Que incrível. E reconhecimento de marca, né? Porque eu acho que tudo hoje em dia é válido a experiência, né? Então se você consegue, né, transportar isso para uma experiência onde a pessoa entra, ela é impactada, ela vive aquilo, é muito diferente, é muito gostoso, né? Porque assim, a gente fala dessa parte visual, mas tudo tem um objetivo por trás, né? Então é isso, é aumentar as vendas, você pegar uma marca líder que tem um preço, né, acima, né, também do mercado,
e você dá a experiência da pessoa experimentar aquele material e entender aquela qualidade. Então, a gente fazia um trabalho muito 360. A Faber, por exemplo, ela faz o reflorestamento, né, das suas madeiras e todos os lápis são 100% madeira. Que isso é muito legal porque além de você não contaminar as crianças que põem um lápis na boca e tudo mais, ela tem a própria floresta. Então, ela que planta, ela que colhe a madeira, depois se faz o reflorestamento, e a gente ensinava isso, a gente fazia o ciclo do ecolápis que a gente falava. Então, para mostrar, se você põe um lápis de borracha no meio ambiente, demora 500 anos. Se você pega um lápis de madeira, demora muito menos, né? 20, 30 anos para se recompor. Então, você está fazendo também um trabalho de sustentabilidade. Então, educar, né, esse consumidor também, né? Sim. A gente também aproveitava todos esses materiais que a gente colocava para também explicar um pouco disso, né? Porque existe um investimento por trás, né, de qualidade do produto, exatamente. Sim. Mas que bacana. E aí você da Faber-Castell, você foi para a Arcor, é isso? E aí lá você ficou bastante tempo, né? Foi. Aí eu fui para a Arcor, ainda como trade, né? E a gente fez um trabalho também muito legal, que aí esse núcleo, né, funcionava muito bem dos trades, né? Então tinha marketing, trade de categoria, trade de canal e comercial. Isso funcionou muito bem e a gente resolveu, a diretoria resolveu deixar o marketing mais tradeiro, né? Eles queriam que o marketing tivesse mais essa visão de ponto de venda, porque o marketing está pensando lá no consumidor, mas às vezes muito afastado, né, de como que o consumidor chega no ponto de venda para comprar o produto. Então a gente trouxe o trade para o marketing, foi quando eu fui para a área de marketing de fato, né? Eu virei gerente de marketing de produto, né? Cuidava de biscoitos lá, e a gente começou a fazer esse trabalho. Então, de quando pensar em um lançamento, pensar também pelo olhar de trade, né? Como é que eu vou colocar isso no ponto de venda? Eu lembro que trabalhava na JBS e a gente tinha lançado um sabonete Francis na época, que era uma gramatura maior e tudo mais. Eu era trade na época. E pouco antes de lançar, foram me mostrar, e era uma embalagem super bonita e tudo mais. Aí quando você virava a embalagem assim, não tinha nenhum logo na lateral. E eu falei, gente, não dá, porque assim, esse sabonete não vai ser exposto nesse formato. Sim. Por questão de gôndola, eles vão expor deitado. E aí quando você deita, você não tem a marca. Então quando você não tem essa sinergia, você acaba tendo essa, né, e isso prejudica a venda. Vai chegar no ponto de venda, ninguém vai ver sua marca, não vai comprar. Então, quando você tem essa sinergia, você consegue ganhar. Então, a gente fez esse trabalho de ter esse marketing mais tradeiro, justamente para a gente, né, garantir que dentro da cadeia eu consiga ser mais eficiente. Legal. E na Arcor vocês trabalhavam com quantas SKUs na sua frente de atuação? Nossa, tinha muito, tinha mais de 300 SKUs. Uau! Porque eram várias marcas. A gente teve um trabalho lá durante a pandemia que quando você não consegue, você tem um aumento de preço, né? A gente teve a pandemia foi muito, para a gente, como mercado, ela foi boa porque as pessoas deixaram, no meu mercado específico, né? Não para a empresa, porque a empresa também vendia chocolate e guloseimas, mas para biscoitos, as pessoas deixaram de comprar chocolate, guloseimas e começaram a comprar mais biscoitos porque está dentro da cesta básica. Então, eu não vou dar para o meu filho um chocolate porque eu preciso, né, segurar um pouco o dinheiro aqui, mas eu vou dar um biscoito doce, porque eu dou um doce para ele, estou alimentando ele também. Sim. Então, a gente teve um aumento de vendas aí significativo por conta disso. Então, a gente fez isso, só que em contrapartida, tem guerra na Ucrânia, farinha disparou o valor e eu não conseguia fazer o repasse de preço, né, como eu tinha que fazer. Então, a gente começou a fazer os downsizing, que vocês viram muito isso acontecer, né, gramatura diminuindo de todos os produtos. Sim. Então, a gente fez um trabalho muito grande de praticamente 60% do portfólio, a gente baixando gramatura para a gente conseguir atender deixar esse produto viável, né, para o consumidor também. E você como profissional, você passou bem? Porque todo mundo não passou muito bem, né, nessa pandemia, mas você passou bem? Você teve alguma dificuldade como profissional para se entregar, ou algum problema familiar ou pessoal seu ou não? Olha, eu não tive porque 3 meses antes de estourar a pandemia, eu recebi uma proposta para ser transferido para o interior de São Paulo, porque a empresa ia fechar o escritório de São Paulo e ia para o interior. Então eu fui para esse desafio, né, no interior de São Paulo, onde a gente ficou também de home office todo esse tempo. Na parte da empresa, o negócio estava crescendo por conta, né, desse momento que eu falei para vocês.
E eu consegui me isolar, consegui isolar minha família. Então, para mim, eu consegui, dentro daquele cenário, bem, exatamente, ficar bem assim. E lá eles já adotavam esse modelo de trabalho home office ou foi adotado a forceps, né, como muitas empresas na parte da pandemia? Não adotavam. É uma empresa que, assim como a maioria das empresas, não acreditavam naquele modelo. Né? Não funciona. Para ser bem sincero, eu não acreditava muito no modelo home office. Sério? Sério, eu acho, de casa eu não vou ter a concentração que eu preciso ter. E quando a gente foi forçado a fazer isso e tá naquele momento assim, você tem que produzir, tem que trabalhar, e muitas vezes trabalhando muito mais do que se estivesse no escritório. Sim. Quantas vezes eu não almocei com o computador do lado, 7, 8 horas da noite, trabalhando em casa. Então a gente trabalhou muito mais e, como a gente falou, a empresa cresceu. Então assim, a gente passou por um momento que a gente entregou resultados recordes históricos na empresa, todo mundo de casa. Então, assim, esse formato funciona. E aí não tinha como falar que não funciona nada pra você olhar, então você vê os números, assim. Mas é engraçado porque muitos, né, acabam nesse período se dando muito bem, que é fantástico, a gente se deu também muito bem em fechar negócio e tudo mais, sem conhecer muitas vezes o cliente pessoalmente. Mas por conta disso, né, a gente não viu uma maré ruim, falou, não, estamos nisso, vamos tentar sair dessa. Mas o legal de você também comentar desses formatos, que hoje a gente vê uma contramão nisso, né, de todo mundo querendo retomar o 100%, né. Você acredita agora hoje, vivenciando isso nesse formato híbrido, ou 100% home, ou 100% presencial? Qual que é a sua visão diante disso? Eu acho que cada área tem a sua expertise. Eu sempre falo, uma área de tecnologia, por exemplo, é uma área que pode trabalhar totalmente home office, né? Tá mexendo com os dados, ali, com as informações. Tem áreas que precisa, de repente, de um presencial. Para marketing especificamente, marketing trade, eu acho que o híbrido é o melhor formato. Porque eu acho que você precisa ter, às vezes, o contato e a rapidez, a agilidade que você tem no escritório de levantar na mesa e falar com alguém, né, de uma forma mais ágil. Mas você tem aqueles projetos que você precisa fazer, se concentrar, que você não consegue fazer isso no escritório. Todo mundo te chama, te liga, te manda mensagem. Então, em casa você consegue ter aquele momento para fazer aquele trabalho específico. Então, acho que o híbrido hoje seria o melhor formato. Então, empresas adotem esse formato, coloca rodízio, né, de empresas por segmentos. O agro vai trabalhar home de segunda e assim vai. Tecnologia vai trabalhar na sexta, porque ajuda o trânsito e ajuda os profissionais. Porque eu acho, não sei se é uma opinião sua, mas eu acho que acaba você deixando de se comprometer tanto. Parece que não, que você quer trabalhar de casa, mas não, você deixa às vezes desse deslocamento de entregar como profissional também, né? Então, eu acho que o trânsito também acaba estressando muito, você fica ali sem conseguir sair, sem conseguir chegar, e como produzir, né, dessa maneira, né? E assim, muitas pessoas acabam conseguindo trabalhar morar próximo do trabalho, mas muitas pessoas não. Exato. Né? Então, são 2, 3 horas de deslocamento. Então, quanto que a pessoa ganha, de repente, 1 ou 2 dias que ela consegue ficar em casa, né? Também quanto ela ganha de qualidade de vida, né? Para ela conseguir ir numa academia, fazer alguma outra coisa, que é importante também para a gente manter a saúde mental, né? Durante que a gente fala de qualidade de vida como se fosse algo errado, né, para o profissional, né? Exatamente. E não, ele precisa ter uma qualidade de vida até para produzir bem para sua empresa, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito isso. E hoje fora, né, todo esse formato, você tem dificuldades, por exemplo, de contratação? Eu falo hoje no caso da Cinépolis, né? Não sei como que funciona, porque hoje a gente vê pessoas que a gente recebe aqui, elas pontuam muito isso, a dificuldade de contratação, de retenção, desse pessoal mais júnior. Você sente isso também na sua área ou não? Mudar para a Cinépolis foi para mim uma mudança muito radical, porque uma que eu voltei para São Paulo, né? E aí eu tinha me acostumado com outro modelo de trabalho no interior, e outra porque eu mudei de segmento. Então, por mais que eu tinha trabalhado com cosméticos, com material escolar, com alimentício, agora eu fui para o entretenimento, que é totalmente diferente, né? Então, quando eu cheguei, a gente tinha uma equipe e a empresa estava passando por um momento de transformação também. Porque, rapidamente, só para explicar o contexto, o cinema teve uma mudança muito radical. Total, isso que eu ia até te perguntar, né? Com os streams e tudo, como que foi isso? O cinema, ele sempre viveu muito bem, né, por um período. Não sei como funcionava, mas assim, o que a gente vê é que não tinha muito esforço para as coisas acontecerem. Então tinha grandes blockbusters, né, aconteciam, as pessoas iam para o cinema e tudo mais. Quando deu a pandemia, você
o cinema foi um dos primeiros que pararam e um dos últimos que voltaram. Exato. Então ficou muito tempo fechado. Então você acabou, a Cinépolis é uma empresa, né, líder na América Latina, que estava bem estruturada, mas muitos quebraram, muitos ficaram endividados. E aí, então, quando você volta, você não consegue voltar com o mesmo padrão que você tinha antes. Você tem um momento de recuperação, né, pós-pandemia. E o consumidor mudou, porque é isso, o consumidor ficou em casa, ele se acostumou com o streaming, ele se acostumou com outros entretenimentos, né? E não é só o streaming, eu falo, a gente concorre com várias coisas. Eu concorro com o circo que é na frente do shopping, né? Porque a mãe às vezes vai estar com o filho, tem um dinheiro limitado, eu vou no circo, eu vou no cinema. Né? Então são várias outras concorrências que tem ali. Sim. E então esse trabalho é voltado agora assim, como que o cinema se comporta agora? Né? Não existe mais o pré-pandemia. Existe esse cenário atual. Então a gente vem trabalhando dessa forma e a minha contratação foi um pouco disso, assim, trazer alguém de fora, né, de fora desse mercado, para poder trazer de repente, algumas inovações, pensar algo de diferente que talvez as pessoas que estão lá dentro não estavam muito pensando, né, naquele momento. Então, para mim foi uma mudança radical e aí eu mudei minha equipe praticamente toda, da equipe que tinha para a equipe que eu tenho hoje. Minha equipe é totalmente nova, contratei todos eles esse ano, porque eu também precisei trazer pessoas que tivessem um mainstream diferente. Né? Então, a gente vem trabalhando agora com um novo formato, falando de marketing, falando de trade dentro do cinema, né? Olha que precisa ter. Sim. Exatamente. Então, a gente vem trabalhando nesse novo formato e eu fiz uma especialização, até nesse momento que eu estava no interior de São Paulo, que foi um MBA em gestão humanizada, desenvolvimento humanizado de gestores. Porque a partir do momento que você vai virando gestor, você tem que se preocupar mais em ser gestor do que ser operacional. Então, isso foi muito importante, acabou para mim surgir nesse momento, porque hoje você tem que se preocupar muito mais como é que você consegue lidar com os trâmites pessoais da equipe, como você faz a sua equipe produzir e ter uma estabilidade, criar e entregar, do que a parte operacional. Então, existe uma dificuldade. Que loucura isso ter mudado, né? Eu vi uma pesquisa também recente falando sobre isso, que hoje você precisa ser um terapeuta da sua equipe, você precisa cobrar o lado profissional, você tem que entender o lado pessoal e trazer para o seu time ali ao mesmo tempo, né? Então, o gestor hoje, o líder, né? Ele teve que se colocar de uma outra maneira para conseguir obter os resultados e reter esses profissionais, né? A gente tem que ter muito a empatia de entender a situação de cada pessoa. E aí vai até no que a gente estava falando antes, né? Às vezes a pessoa demorou 3 horas para chegar lá, no dia que choveu, que o metrô estava quebrado, né? E tudo mais. E ela chega e aí você pede uma demanda para ontem. Então, você tem que ter essa empatia de entender a situação do que está acontecendo com ela, mas também você precisa do resultado. Então, tem que ter essa, né, eu acho que entender e acolher, e ao mesmo tempo assim, bom, agora a gente precisa entregar isso, como é que a gente pode fazer? Né? Então, ter essa balança, essa divisão é um grande desafio, né? desafio. Mais do que, às vezes, do dia a dia, eu acho que é lidar com essas pessoas, né? E como pedir, né? Agora tem o tom certo para falar, a forma como pontuar certas coisas, então tudo às vezes pode virar contra, né? Também, e você perder aquele profissional como a gente vê por aí. E esse é o seu principal desafio, que eu falo não só dos profissionais, mas essa briga, uma concorrência, né, com os streams, esse é o maior desafio da Cinépolis ou não? Não, acho que o maior desafio da Cinépolis é a gente, e não da Cinépolis, eu acho que do mercado de cinema, é a gente acreditar no mercado. Né? As pessoas deram uma assustada com tudo isso e entender que existe lugar para todo mundo. Então não adianta eu brigar com o stream. Né? Sempre falou, a briga do Uber e do táxi. O Uber chegou, os táxis ficaram brigando anos com o Uber. Né? Cara, como eu consigo de repente aproveitar isso e também trazer isso para o meu negócio? Exato. Então já existe alguns estudos, né, para que como que eu posso hoje no cinema também trabalhar junto com o streaming de repente. Então acho que a gente tem que sempre pensar no copo meio cheio, né? Então o cinema tem um ponto da gente, o trabalho que a gente faz hoje, como é que eu consigo fazer as pessoas voltar à rotina do entretenimento do cinema? Porque tem gente que eu ia no cinema toda segunda-feira. Era a minha rotina. Segunda? Toda segunda. Olha que interessante. E eu ia, tinha uma promoção no cinema perto da minha casa.
E eu ia para assistir o que estivesse passando. Então, toda segunda era um já de lei que eu ia no cinema ver. Então, todos os filmes que estavam em cartaz, eu assistia. Então, a gente precisa trazer essa rotina de volta para as pessoas, Sim, né? os consumidores, eles mudaram, mas é muito natural, pelo menos falo da minha parte, que a gente tinha uma rotina, um hábito de não deixar de ir ao cinema, né? E não só pelo fato de uma estreia de um determinado filme, mas pela experiência que você tinha de ir na bilheteria, de você ir pegar o seu combo de pipoca, de você estar com uma pessoa que você gosta do lado, acompanhando, seja comédia, terror, enfim, qualquer tipo de entretenimento que tenha ali em exibição. Mas é como voltar e resgatar isso, né? Resgatar esse público, resgatar essa alma, né, no cinema, né? O cinema, pra mim, assim, sempre fez parte da minha rotina. Quando eu fui convidado a trabalhar na Cinépolis, eu falei, gente, eu amo cinema, vai ser maravilhoso. Sim. Inclusive, eu ia numa Cinépolis, eu morava em Campinas, e tinha do Shopping Galeria. Uma amiga minha falou assim, você precisa vir nesse cinema, porque eles têm uma sala VIP, que a cadeira deita e tem atendimento. Eu falei, vamos lá conhecer. Desde o momento que eu fui, eu só ia nele, né? Foi muito coincidência, que um ano depois me chamaram e eu falei assim, nossa, na Cinépolis? Nossa, sim. Eu amo a Cinépolis. E aí tem que ter essa rotina. Eu sempre gostei e sempre mudou. Quando eu era mais jovem, eu ia às segundas-feiras, depois eu comecei a ir nos sábados, eu gostava de pegar a última sessão, né? Então ia tranquilo, ia a pé, era perto da minha casa, né? Voltava à noite, comprava pipoca. Eu acho que hoje o cinema é mais importante ainda, porque hoje a gente está viciado em telas. Sim. A gente tem tela para tudo. E a gente não consegue desconectar e nem prestar atenção em nada. Eu, pelo menos, demoro assim para assistir um filme no stream uns 3, 4 dias. Porque eu assisto, aí eu vejo o celular. Aí dorme. Eu sou das que dorme. Aí dá fome, aí pede alguma coisa ou vai fazer alguma coisa. Aí você fala, depois eu assisto isso. Porque... Ou não, apitou o celular, já perdeu. Muito... Você já olha, pegou. O que você pegou, se você começar a rolar quantas vezes tem que voltar, né? Aí você fala, nossa, perdi. É verdade, estava assistindo. Exato. Então hoje o cinema, ele também te dá esse momento de celular desligado. Vou prestar atenção 100% nesse conteúdo. Porque eu tô pagando, já tô aqui, eu preciso assistir. Exato. E vai ter um momento seu. Então é isso, vou pegar minha pipoca, vou estar com uma pessoa que eu gosto, ou sozinho, né? Mas vou comer aquele... E tem um ponto também, né? O cinema onde as pessoas mais se permitem comer. Quando eu trabalhava na Arcor, a gente fez uma pesquisa e fala que o cinema onde as pessoas se permitem comer, que é muito de lazer. Então eu permito, se eu estou na dieta, eu vou comer um chocolate, eu vou comer uma pipoca com manteiga, eu vou comer um refrigerante, tomar um refrigerante. Será que fica no escuro? Ninguém vê? Pode ser. É verdade. Pode ser. Então é aquele momento que as pessoas, né, querem ter uma experiência diferente. E o que a gente está trazendo é isso, assim, hoje você tem uma tela grande, não é o suficiente, né? Você tem uma tela grande na sua casa. Qual que é a experiência? Então, a Cinépolis tem as salas VIPs. Então você chega, você tem uma cadeira confortável que reclina, você chama o garçom, ele vem te atender na sua cadeira, ele entrega seu produto na sua cadeira. Todos os projetores nossos praticamente são a laser. É o diferencial de vocês entre os seus concorrentes? O que seria o diferencial? As salas VIPs são grandes diferenciais. Nós temos bastante salas VIPs no Brasil. Temos as salas diferenciadas. A gente tem a sala IMAX with Laser, por exemplo, que é a única sala IMAX com essa tecnologia laser no Brasil. E como que é isso? A IMAX é a maior tela, né, que existe e são 2 projetores normalmente. E esse with Laser é o único projetor com a tecnologia laser, então você tem uma nitidez, uma qualidade muito melhor naquela tela gigante. Fora som, então tem um som, só para vocês entenderem números, né, de 12.1. Em média, os cinemas têm um som de 5 ponto alguma coisa. Então, imagina de 5 para 12. Uau. A gente brinca, às vezes a gente assiste filme de tiro lá, que você acha que o tiro foi em você, né? Imersivo, né? Tirei minha cadeira, o pessoal fala assim, tem efeito a cadeira? Não, é o som que faz a cadeira tremer. Mas eu acho que essas tecnologias que são importantes. A gente tem a sala Júnior, não sei se você já ouviu falar. Para quem tem filho, é maravilhoso. Tem um tobogã dentro da sala, tem uma piscina de bolinha dentro da sala. Então os pais chegam 15 minutos antes da sessão, as crianças ficam brincando ali. Ele fica ali naquela lateral, né, do cinema. Nessa lateral. Ficam brincando ali. E não atrapalha o filme, quer dizer, atrapalha, mas já estão entrando nessa onda, né? Não atrapalha por quê? Porque eles ficam esses 15 minutos antes. Quando o filme começa, o brinquedo fecha. Aí as crianças sentam e aí tem puff, tem várias cadeiras diferentes ali para elas sentarem. Elas assistem um filme, na metade do filme tem outro break de 15 minutos, onde elas podem voltar a brincar e depois elas terminam de assistir. Então, para a criança que é agitada, ela vai lá, brinca, senta, assiste,
depois volta a brincar um pouco, Que então você consegue interagir as pessoas, E as é uma crianças melhor. alternativa legal porque geralmente criança no cinema ela fica realmente inquieta. Então, se ela gasta um pouco de energia dentro do brinquedo ali, dentro da piscina de bolinha, do escorregador, uns minutos antes, ela talvez fique mais atenta ao filme depois. Né? Eu acho que o aproveitamento dela no cinema acaba sendo mais positivo, né? Eu levei meu afilhado recentemente, tem 3 anos, e falei, gente, como que vai ser? Porque ele é ligado no 220. E aí funcionou super. E ele ficou sentadinho, comendo a pipoca, assistindo, depois brincou a hora que tinha que brincar. A gente tem uma sala também reservada porque dá pra fazer aniversário. Então uma sala onde você pode colocar o bolo com umas mesinhas e aí assiste o filme, faz uma interação na sala e depois canta o parabéns ali. Então dá para você usar para outros meios também. Que legal! E aí, então, o diferencial de vocês hoje no mercado são essas tecnologias que vocês acabam adaptando para cada sala. Não são todas as salas que têm essas tecnologias, né? A gente tem 3 esse formatos de diferencial. cinemas. A gente tem o tradicional, né, que é o cinema tradicional, mas que já entrega um projetor a laser, uma tecnologia diferente. Tem os híbridos, que os híbridos eu tenho as salas VIPs e as tradicionais. Então o cliente ele escolhe, né, se ele quer ir numa sala tradicional, se ele quer ir numa sala Mas VIP. a VIP só diferencia do serviço e da comodidade, é isso? Isso, as poltronas, né, que são Isso. poltronas mais confortáveis, que elas praticamente deitam, né, 100%. Tem um atendimento dentro da sala, você precisa ir na bombonière, né, você faz o atendimento dentro da sala e tem todas essas outras tecnologias. Então tem E essa outra sala que você falou do laser, desculpa, como chama? a aqui. IMAX. Essa é uma única sala que existe. Essa é uma. Aonde é? É no JK Iguatemi. Ah, tá, só porque agora eu fiquei tentando, eu quero conhecer. Vale muito a pena. Não, e falam super bem desse cinema do JK, então é isso. Eu fiquei curiosa pra ouvir o som, pra ouvir toda essa tecnologia, deve ser realmente diferente. Pegar um filme de ação, né, alguma coisa assim. Sim, a gente fez uma pré-estreia de um filme e vieram alguns atores e o ator falou assim, eu vim aqui porque eu quero assistir nessa sala. Eu assisti esse filme 5 vezes, mas eu quero assistir nessa sala. Sim, porque deve ser incrível a experiência, né? E lá também é uma sala mais VIP também pelo shopping, é isso? Sim, Ah, tá são bom. todas as salas VIPs e essa sala IMAX. E aí, em cada sala tem esses formatos. Então, a gente oferece sempre o híbrido e aí tem a Macro XZ, que é uma sala que também tem uma tela maior, tem a 4DX, que é onde as cadeiras realmente mexem, sai água, sai água, vento. Ah, mas eu não gosto, a gente vai pro sol no cabelo. Tem a Júnior. Então, a ideia é sempre essa, uma trazer experiência, né? o entretenimento. Que E legal. essas novidades, né, essas salas com essa interação, faz com que o consumidor, o público, né, volte e esteja cada vez mais ativo, né, nesse cenário. Porque é um passeio, né? Você sair de casa, você se arrumar, você se programar, você encontrar com alguém, você comprar. A gente tem muita bombonière, então a gente tem a pipoca Cheetos, por exemplo, né? Que é a pipoca que vem com os Cheetos junto. As pessoas só conseguem consumir dentro dos cinemas, né? Porque só tem isso lá. Então, trazer também experiências na parte culinária. Você comentou sobre a parte de estreias. Como que funciona essa rotina dentro do marketing com as estreias dos filmes, né? Vocês recebem com um time antecipado para vocês poderem organizar o cronograma, né, dessas veiculações, dessa divulgação dessas estreias desses filmes? É muito dinâmico, porque a gente até tem um calendário, né? Então, por exemplo, agora a gente está começando a ter mais ou menos um calendário das estreias que vão ter no ano que vem, só que muda muito. Então, tem filme que muda de um ano para o outro, muda de mês, então não dá para você bater no martelo muito antes. A gente costuma ter um planejamento, assim, para grandes filmes, que a gente faz muito balde promocional, copo promocional. Sim. Para esses filmes, assim, quando está garantido que não vai mudar a data, a gente tem que fechar com pelo menos uns 4, 5 meses antes. Eu tenho que produzir, entregar, distribuir nos cinemas, né? Tudo mais. Então, para isso a gente consegue ter uma organização um pouco maior, mas muitos, assim, é mais próximo. E a gente não sabe o retorno desse filme. Então, a gente faz uma estimativa. Eu acho que vai
por exemplo, a gente teve Divertidamente. Ninguém esperava que Divertidamente Eu amei. ia. Eu amei. Foi uma surpresa Explodiu, maravilhosa. sim. Bem despretensiosa com a minha sobrinha, eu quase chorando no filme, meu não pode me ver chorando. Porque, gente, é incrível esse filme, mas foi um sucesso, Certo. né? Mas assim, a gente passou um primeiro semestre onde foi muito difícil. E aí acontece o contrário também, de muitos filmes que a gente acha que vai ser grande e não é. E aí como que a gente lida com tudo isso? Sim. Então a gente trabalha com Cine Semana, né? Então nossa semana começa na quinta-feira, que é onde os filmes estreiam, e acaba na quarta. Então toda semana é um planejamento. Nossa. Então começa a planejar na segunda-feira, Precisa de tem que um estar tudo time pronto bem na ágil. quarta-feira, exatamente. Na sexta-feira a gente já vê como que abriu a semana para conseguir ver se consegue tomar algumas ações ali para melhorar ou potencializar os resultados que apareceram, Sim. mas tudo muito dinâmico. Então toda semana tem um trabalho ali de dados, por isso que dados é importante. Pegar dados, analisar, testar, né? Então a gente E faz você bastante tem promoção. tempo pra isso? Que bom que você conseguiu vir no Ah, podcast. gente, meu Deus, toda semana tem que ter um crono muito bem feito, seguir, olhar, já tomar decisões. Então, realmente, a sua rotina ele tem cara de calminho, viu, gente? Mas não sei se por dentro é mais explosão. É só por fora. Porque realmente uma caixinha de surpresa, né? Então, E a gente tem que fazer um relacionamento com muita gente. A gente faz relacionamento com todos os nossos cinemas, né? A gente faz... todos os cinemas ficam dentro de shoppings, então a gente tem que ter um São relacionamento... quantos? São 56 cinemas. Então a gente tem que fazer... São 56 gerentes de cinema, são 56 shoppings, que a gente tem que sempre também articular, porque o shopping, ele trabalha com a comunidade. Então é importantíssimo a gente ter um bom relacionamento com eles e conseguir ativar as ações ali no entorno do shopping. Eu tenho todas as distribuidoras, que são inúmeras distribuidoras, né? Disney, Paramount, Universal, tem várias, e aí a gente tem que sempre ter o relacionamento, porque como é que eu consigo potencializar um filme? Então, pegar a força de todo mundo. Então, são muitas pessoas, né, que a gente tem que ficar administrando para que tudo aconteça e a gente consiga extrair aí o melhor dos filmes que vão sair, que vão ser lançados. Então, a gente acaba porque fazendo é uma essa... rotina pesada também, né? Porque sempre olhando, avaliando, né? E já tem um lançamento na sequência e olha de novo para esse lançamento. Então são muitas frentes ali, né? Para olhar de uma certa forma, né? Sim. A gente tem as altas temporadas, que são os períodos de férias, né? Que a gente foca, né? Para que a gente também esteja estruturado e consiga aproveitar da melhor forma aquele período. Mas existem filmes que podem trazer uma alta temporada em qualquer mês, em qualquer momento. Então a gente tem que ficar sempre antenado com isso, como que eu consigo extrair daquele filme o melhor dele. Que legal. Bom, eu acho que a gente pode chegar no momento pode essa, você não Pode acha? essa? Pode, não sei. Não, vamos ver. Pode. Vamos nessa. Então Pode. tá bom. A gente sempre divulga quando o convidado vai vir aqui no programa e aí a gente coloca uma caixinha de perguntas para legal. poder. Mas são perguntas profissionais, não é nada pessoal, Nada polêmico. nada polêmico. Pode tirar uma perguntinha. Vamos ver. Com tantas mudanças no comportamento do consumidor, como manter relevância da marca no entretenimento? Com tantas mudanças no comportamento do consumidor, como manter a relevância da marca no entretenimento? Ele vai muito de encontro com o que a gente estava conversando, né? Principalmente pela questão da pandemia que foi passada, o consumidor ele mudou. Né? O público ele mudou o formato dele consumir esse conteúdo. É claro que tem alguns filmes, algumas estreias que automaticamente esse Já público chama. retorna para o cinema. Mas como você manter uma constância? Eu acredito que esse é o tipo da pergunta que ele está fazendo. Eu acho assim, para mim é uma pergunta muito boa, porque quando você fala de marca no entretenimento, é muito complexo. Porque o brasileiro, ele não vincula a marca, o nome da marca do cinema. Então, se eu perguntar para vocês qual cinema que vocês iam, vocês vão falar o do shopping X, o do shopping Y. Ninguém fala, não, eu ia no cinema X. Eu ia no Não, cinema é Y. verdade. Eu passei minha infância inteira indo no cinema que eu achei que era de uma marca e descobri depois que era de outra. Porque você olha para a marca quando você está lá, mas assim, você não tem um vínculo com aquela marca. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho muito de trazer a marca, né? As pessoas precisam entender o que é a Cinépolis. O que a Cinépolis entrega de diferencial. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ir no cinema VIP, quero ir no cinema
da tela grande, né? Só que as pessoas estão muito vinculadas muito ainda com o shopping. Então você fala, eu vou no cinema do shopping X, do shopping Y. Então eu acho que existe uma oportunidade da gente trabalhar a marca do cinema. E aí você hoje tem várias marcas que até oferecem, né, serviços diferentes. Então é um desafio. A Cinépolis é uma empresa mexicana, no México é líder absoluta, né? É líder em toda a América Latina. Então, quando você fala em cinema, você não fala em cinema, você fala em Cinépolis, lá no México, porque as pessoas já associaram. Então, acho que a gente tem oportunidade aqui no Brasil de trazer as pessoas falarem, não falar no cinema, falar em Cinépolis. Isso. Né? Porque as pessoas ainda vinculam muito ao nome do shopping. Sim, sim. É engraçado você falar isso, né? E às vezes as pessoas ficam com receio também. Eu não vou em tal shopping porque, nossa, eu queria ir nesse cinema, mas é em tal shopping, né? Não é meu padrão, ou então é um padrão muito baixo, não vou... Né? E aí, às vezes acaba perdendo e esquece que tem uma marca ali por trás. Então trazer isso vai ser super interessante porque a pessoa vai se identificar e falar que eu vou ter qualidade e vai trazer uma experiência diferente, né? Inclusive a gente fez um trabalho nas redes sociais que mudou bastante esse sentido, porque todas as empresas de cinema colocavam trailers nas suas redes sociais. Então, se você entrasse em qualquer marca de cinema, você ia ver o mesmo conteúdo. Então, a pessoa não sabia se ela estava na marca X ou na marca Y. Porque o distribuidor dava o trailer, ele colocava na rede social, todo mundo colocava o mesmo trailer, e a gente começou a segmentar, a gente começou a colocar a cor. Então, quando eu estou falando de uma pré-estreia, eu ponho de um jeito, quando eu estou falando de uma estreia, eu falo de outro, quando eu estou falando de um conteúdo que já está no cinema, eu falo de outra forma, de bomboniere, de promoção. A gente começou a segmentar e colocar de uma forma mais estruturada. E a gente foi ganhando organicamente mais seguidores por conta disso. A gente lançou um programa que chama Cinépolis Mais, que ao invés de eu colocar o trailer do filme, eu trouxe um influenciador, que é uma pessoa de cinema, e que ele fala do filme. Então ele vai trazer curiosidades, vai trazer informações, vai entrevistar diretores, atores, vai participar da pré-estreia e vai trazer um conteúdo mais profundo sobre aquilo do que simplesmente um trailer que todo mundo passa, a pessoa pode ver em qualquer canal. Sim, que legal, muito interessante tudo isso. Eu ia te perguntar até essa questão, porque agora tem muitos YouTubers, né, que acabam falando, e eu acho que é muito legal usá-los também para falar dos filmes, né, ali na abertura, né? Então acho que dá para trazer coisas interessantes assim, né, para dentro da marca também, né? Muito, a gente usa muitos influencers. Então a gente tem alguns influencers que são mais parceiros, mais próximos, né? A gente tem um que faz o Cinépolis Mais com a gente, mas a gente tem vários outros que ativam, porque cada influencer ele está num segmento. Sim. Então ele vai atingir a bolha dele, eu tenho outro que vai atingir outra bolha, então eu quero que todas as bolhas cheguem no cinema. E vocês têm dificuldade com alguma bolha? A gente falando de bolha, por exemplo, essa turma mais jovem, eles não vêm muito com essa questão do cinema, ou não existe isso no segmento da Cinépolis? Existe, eu acho que a gente tem um infantil que vem, que ainda é ativo. Por conta dos pais, isso. Mas a gente depois acho que perde um pouco nessa fase de adolescência que tinha antigamente, né? E eu acho que a gente perdeu um pouco esse vínculo. Porque na nossa época a gente ia, porque era legal ir no cinema, imagina, eu vou no cinema, vou longe dos meus pais, né? Até um paquerinha, né? Era tudo isso. E hoje eu queria entender como isso se perdeu, e pelo jeito então se perdeu. A gente perde um pouco eu acho que desse miolo, e a gente tem que trazer essas pessoas de volta. E aí o cinema, ele é constância. Você, toda vez, pelo menos comigo acontece, a gente vai no cinema e fala, nossa, deveria ter vindo mais vezes, né, no cinema, tão legal, tão gostoso. Isso. Mas até você sair da sua casa para chegar lá, são várias decisões e vários obstáculos que você tem que passar. Então, por exemplo, esse ano a gente entrou no TikTok, a gente não estava no TikTok. Cara, a gente precisa se conectar com essas pessoas. Sim. Lógico que hoje o TikTok, até ele fala sobre isso, ele não tem idade, ele está para todo mundo. No geral. Mas atinge, né, mais a população jovem ainda. E aí a gente tem que estar nesses canais, então levar o entretenimento para esses lugares, né? Então, acho que o objetivo da gente, o desafio, é justamente conseguir fazer com que a criança que vai lá assistir o filme infantil, porque o pai levou, continue a pegar essa frequência de ir, porque é um costume. Então, você vai que seja uma vez por semana, seja uma vez por mês, seja de 2 em 2 meses, mas se você cria uma frequência ali com o cinema, você precisa ter esse contato com ele. Sim, sim, legal. Podia até fazer umas ideias de pacote, né? Se você vai toda semana, nós temos um pacote X. Se você vai a cada 15 dias, nós temos o pacote Y. E o seu pacote da direita ao combo X.
Que é legal também para estimular as pessoas a irem, É um programa né? de fidelidade, né? É, A gente tem um clube de vantagens. Que isso é muito bom. E a gente está trazendo um clube de vantagens agora totalmente reformulado também, onde a pessoa vai acumular pontos. Então, Isso. comprou, vai gerando ponto, vai acumulando, vai podendo trocar por desconto, por brindes, por diversas coisas. Então, o clube de vantagens, hoje, né, clube de vantagens, eu acho que tem é uma que coisa que ter. tem que ter, porque Isso. você tem benefícios com a sua compra, você tem que Então. Sim. colocar ali. Então, a gente está trazendo, já tem, mas a gente está trazendo uma nova versão agora, mais incorporada. Com Que o negócio. legal. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, é uma pergunta. Eu tenho o hábito de assistir filmes legendados. E eu vejo hoje no cinema, de uma forma geral, que a quantidade de salas disponíveis para legendados se limitou muito, ou às vezes é nula para determinados filmes. Filmes que são extremamente interessantes para você ter ele legendado. Isso acontece por conta dessa diminuição do público frequente no cinema ou não? Por que tá tendo essa diminuição de filmes legendados e tendo mais filmes dublados? São vários motivos, mas o principal é... Existe um estudo que é feito, né? A gente tem um time de programação. Então, o time de programação é o cérebro da empresa, porque ele que faz toda a programação das salas, então ele entende o filme, a gente costuma assistir o filme com uma certa antecedência, time de marketing, programação. Ai, que delícia! A gente tem essa possibilidade, que é esse benefício, justamente para que o time de marketing consiga pensar nas campanhas e o time de programação consiga programar nas salas do melhor formato. E aí existe um estudo, assim, o perfil daquele shopping, se as pessoas assistem mais legendado, mais dublado, depende do entorno ali do shopping, do público daquele shopping e tudo mais. Então, isso tem todo um estudo que é feito. Por que aumentou muito os dublados? Porque as pessoas têm mais preguiça hoje em dia, quando você pega o público jovem, de ler, né, a legenda. Então, existe sim essa movimentação mais de filme dublado, mas eu acho que é muito por conta de uma geração que prefere ter esse Que interessante, benefício. né? Caramba! Sim. Mas gosto dos legendados, voltem, Mas por tem, favor. depois que passa uma lista, tem alguns cinemas que você sempre achar o legendado. Maravilha, Eu agradeço. quero ir no JK, gente. Eu tô louca pra ir no JK. Eu quero sair daqui e ver qual filme tá passando lá. Porque, gente, eu preciso dessa experiência de som, de tecnologia. Eu sou fascinada com isso, deve ser incrível, realmente. Depois eu te conto. Me conta. Mas a gente quer te agradecer. A gente adorou aqui falar sobre esse assunto. Eu acho que é super interessante e válido, porque as pessoas amam o cinema. Né? Eu acho que é isso, retomar com força total aí, porque é um hábito muito interessante e muito gostoso e prazeroso. E a gente quer agradecer e quando tiver novidades, claro que assim, não lançamento, porque tem toda semana. Você vai estar aqui toda semana, mas quando houver algum lançamento, alguma campanha importante que você queira nos falar ou divulgar, a gente está super à disposição aqui para te ouvir também. Venha sempre quando você quiser. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar de marketing, Que de trade legal. marketing, de cinema. E quero deixar um recado só para as pessoas irem ao cinema, né? Criarem esse hábito de consumo de ir no cinema, que é um programa super gostoso, é um programa cultural. Né? Então a gente ganha muito conhecimento quando a gente assiste um filme que às vezes está contando a história de alguma coisa, de alguém. Então eu acho que faz parte da cultura, né? Então eu acho que é legal a gente ter isso dentro da gente e colocar isso na nossa rotina. Maravilha. Que legal. Muito bom. Muito bom. Mas vamos finalizar com esse papo super gostoso. Eu daqui a pouco tô indo no cinema, gente, porque adorei aqui ficar por dentro de todas as tecnologias, inovação da Cinépolis e tenho certeza que vocês gostaram aí também. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Por que não? Compartilhe, mas antes de finalizar, eu quero falar do nosso patrocinador, do Hotel Hort, que fica em Campos do Jordão, que é um hotel magnífico. Vocês precisam conhecer com família, sem família, casado, solteiro, não importa, gente. Só vão, porque é um hotel incrível para recebê-los, com café da manhã, tem fazendinha para criançada, monitores, trilha, tem tudo para fazer dentro do hotel. Você não precisa nem sair se não quiser. Então confere aí o nosso cupom de desconto e vão e depois contem aqui pra gente a experiência. E lá também tem cinema. Vamos colocar Cinépolis lá no Hort, em Campos do Jordão. Exatamente. E vocês que gostam de filmes, de ir ao cinema, comentem aqui também a experiência de vocês. Contem pra gente. E até sugestões, quem sabe assim o Luiz acaba escutando, ouve e leva ali pro time dele, tá bom? Obrigada, isso. pessoal! Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.